Fala galera vascaína, quem fala aqui é Meilson Cunha, passando aqui para falar um pouco das últimas notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos muitas novidades hoje para falar, tem um assunto aí do que o Vasco aceitou, né, reduzir o percentual que tinha sobre a venda do Marrone, né, muita polêmica aí, alguns a favor, outros contra, vou falar aqui um pouco sobre isso. Temos ainda para falar aqui sobre a questão do MT, né, que foi flagrado aí em uma balada noturna e aí repercutiu de uma forma negativa, parece que o jogador já foi afastado, vamos falar disso também. E ainda temos a questão de especulação de algumas contratações, né, que o Vasco estaria tentando fazer para reforçar o time do Vasco. Então, após a vinheta, falaremos bastante sobre essas notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala galera vascaína, então vamos lá, começando, né, pelo esse assunto aí do MT, né, que foi, na verdade, essa notícia saiu ontem, né, na parte da noite, sobre um vídeo, né, que alguém gravou do MT, né, em uma balada lá no Rio de Janeiro. E aí não se sabe bem o que aconteceu, só se sabe que o cara foi flagrado, né, fora do habitat natural, digamos assim, do jogador de futebol, né? A gente sabe que o jogador ele tem sua vida comum, né? Tem sua vida particular, mas eu acho assim que nesse momento, né, o momento já está tão difícil, né, para o Vasco, esses caras eles deviam se resguardar mais, né? Já tinha acontecido aquele caso, inclusive, com o Michel, né? Ainda mais nessa época de pandemia, que a gente sabe, inclusive nós estamos com um jogador, o Morato, né, que está com o Covid, né? E está afastado, inclusive, do elenco. Então, assim, e aí os jogadores deveriam ter mais precaução. E aí o cara, né, e ainda para completar, o cara já não está jogando bem, o cara está jogando mal, a torcida está pegando já no pé dele. Aí o cara dá essa moleza, né, e ainda vai para uma balada, fica lá se expondo, né, sem máscara, e, enfim, causou toda essa polêmica, né. E aí o que se deve fazer? O que o clube deve fazer com um jogador quando ele tem essa conduta? Parece que o jogador vai ser afastado por 3 dias, pelo menos a notícia que saiu, e deve ter alguma multa, né, pecuniária do seu salário. Isso é suficiente? Será que com isso realmente o jogador fica punido e pronto, se resolve? E aí será que com isso vai coibir, por exemplo, de outros jogadores fazerem o mesmo? É uma linha tênue, né? A gente não sabe bem realmente qual seria a punição certa. Afastar o jogador do clube estaria punindo ao clube, né, não o jogador. Eu acho que a punição que deve ser pecuniária, né? Você te cortar realmente do salário, né? Um percentual do salário do cara, para o cara entender realmente que não pode fazer aquilo, né? Aliás, coisa sem lógica, né? No mundo de hoje, né? Os caras que se dizem ser profissionais, né, estão com salários em dias, inclusive, né? Então o cara devia, no mínimo, né, se proteger, ainda mais sabendo que existe essa pandemia, né, tão complicada nesse momento atual ainda, né, mundialmente falando, e aí no nosso país não é diferente. No Rio de Janeiro, inclusive, fala-se que já está até aumentando casos, né, de uma nova cepa. Então, assim, tem que ter com o máximo cuidado. E tem um Morato, né, lá dentro do grupo. Então, o jogador pisou na bola, né, deve ser punido sim. Só acho que não afastá-lo do clube. Ele tem que continuar treinando, ele tem que ficar à disposição. Bota ele lá no banco de reserva sentado, né? O treinador também pode também discipliná-lo, botando ele numa geladeira, mas ele lá no banco. Ele não pode se afastar e ficar em casa, não. Ele tem que ficar lá botando, né, e cumprindo com as suas horas, cargas horárias que são impostas pela comissão técnica. Esse assunto do MT foi uma coisa realmente assim que a gente fica sentido, porque a gente já vê que está tão tudo difícil no Vasco, e aí, cara, não precisa, né, tá dando mais munição para que o barril de pólvora exploda, né? A situação já não é fácil, o Vasco já está cheio de problemas, e aí o cara ainda cria mais um. Mas enfim, já aconteceu, né, deve ser punido. Eu acredito que a punição melhor da forma que eu falei. Vamos esperar o que a diretoria vai fazer.
Um outro assunto é a questão do Marrone, né? Que o Atlético Mineiro está vendendo o Marrone para um clube lá da Dinamarca. E aí o Vasco tinha direito a receber, né, por essa venda, por uma determinada venda do Marrone, caso fosse concretizada, 20%. Só que aí o Atlético vem e tenta negociar com o Vasco, né? Tentou negociar com o Vasco a questão de reduzir esse percentual. Enfim, parece que conseguiu, e aí ficou, em vez de ser os 20%, o Atlético conseguiu tirar ainda 3%, ou seja, o Vasco vai receber 17%. Lembrando que desse percentual que o Vasco tem direito, 6% são do Volta Redonda. Então, o Vasco ficou com 17%, né? Vai receber do Atlético 17%, e vai ficar, portanto, com 11% da venda do Marrone. Né? Então, em euros, né? A venda foi feita em euros, convertendo, a venda nos 20% parece que era mais de 4 milhões. Com essa redução do percentual, o Vasco deve receber aí na faixa de 2, 3 milhões, né? E ainda vai ter que dar um percentual ao Volta Redonda por pagamento ainda da questão do Marrone, ainda tem a dívida ainda da outra parte que o Vasco não pagou em si, enfim, um imbróglio danado, né, que infelizmente coisas que só acontecem com o Vasco, e a torcida já fica desesperada, reclamando, né, como é que o Vasco aceita isso. E aí entra o X da questão, né, e aí eu vou emitir aqui minha opinião, eu vi várias opiniões aí contrárias, outras a favor, eu vou emitir a minha opinião. Muita gente diz, foi um bom negócio, que o Vasco precisa. Bom negócio não foi. Porque se você tem 1 milhão a receber e recebe 500 reais só, 500 mil reais só, não é um bom negócio, né? Foi um mau negócio. Mas o grande problema é que o Vasco está com os pires nas mãos. O Vasco não tem dinheiro em caixa, está precisando desse dinheiro. O Atlético foi sagaz na negociação, sabe disso, né? E jogou lá, né? No colo da diretoria do Vasco, falou, se vocês quiserem assim, senão não vai ter venda. Se eu sou a diretoria do Vasco, sendo bem sincero a vocês, eu não aceitaria, a não ser que estão também falando por aí, né, que a atual diretoria do Vasco tem uma boa relação com a diretoria do Atlético Mineiro, e que esse entendimento poderia abrir brecha para, por exemplo, o Atlético emprestar algum jogador lá do elenco deles, que o elenco do Atlético Mineiro é farto, né? E cada vez mais chegando mais jogadores. Então fala-se que pode abrir de repente uma brecha para que se empreste algum jogador. Se for dessa forma, beleza, a gente entende, né, que ceder um pouco aqui para que se ganhar um pouco na frente, né? Apesar de eu achar que seja uma transação paralela, né? Foi combinado uma coisa e o combinado não sai caro. E aí o Vasco, tenho certeza que foi blefe do Atlético, que o Atlético ia vender o Marrone de todas as formas, que o Vasco aceitasse ou não a redução do percentual. Mas aceitou-se, então fica pelo menos essa expectativa, né? E espero que seja concretizada, de que o Atlético possa sim emprestar algum jogador. E aí já se fala, inclusive, nos jogadores, que seria o Igor Rabelo e o Sacha. Seriam 2 jogadores bons para o Vasco nesse momento? Sim, seria. O Sacha é um bom jogador, 29 anos, é um jogador experiente, aquele meio atacante, né? Eu acho que ajudaria sim ao Vasco, principalmente nessa negociação, e provavelmente o Atlético pagando uma parte do seu salário. O Igor Rabelo também da mesma forma, um zagueiro bom, um zagueiro para o elenco atual do Vasco, para a segunda divisão do Vasco, também cairia ali bem nesse plantel do Vasco, que é um jogador novo ainda, não é um jogador velho, um jogador ali mediano, se eu não me engano tem 25 anos, então cairia bem nesse elenco do Vasco. Então 2 jogadores que realmente seriam, mas ninguém sabe nem se é verdade, né? Fala-se isso aí, como especulação. Se for, né? E aí sim, aí a gente vai entender até o porquê que o Vasco cedeu nessa redução desse percentual, até para poder viabilizar essas 2 contratações, né? Tanto a contratação do Sacha e do Igor Rabelo, ou até outro jogador possível. Vamos aguardar, né, o desenrolar aí da semana. O que eu sei é o seguinte: nós já estamos no dia 16 de agosto e a janela abriu desde o dia 1º. O Pássaro, em entrevista aí há um mês atrás, falou que estavam aguardando abrir a janela já abriu, já está perto inclusive de fechar, faltando uns 10 dias só para fechar a janela, fechando dia 27. E as contratações? O Vasco está precisando para ontem, não tem essa que está esperando o dia do aniversário do Vasco para anunciar a contratação. Se tiver de contratar, já era para ter contratado, para esses jogos já terem chegado, já inclusive estar à disposição, por exemplo, para o final de semana, né, à disposição para o treinador Lisca, para ajudar o Vasco nessa luta inglória, né, que ninguém esperava que fosse assim na Série B,
né, que o Vasco está aí pagando pesado aí por questões de não deveria, pô, hoje já era para estar nadando de braçadas nessa Série B, mas a realidade é outra. Estamos na 9ª colocação, né? O clube não entrou no G4 ainda, entrou momentaneamente, mas quando terminou aquela rodada não ficou, ou seja, não entrou no G4. Então isso é muito preocupante, né, para a torcida do Vasco, de uma forma geral, que a gente fica, né, na expectativa de saber se o clube realmente vai conseguir ascensão à Série A novamente, coisa que é primordial. O Vasco não pode permanecer nessa Série B. Tá bom? Então, galera, é isso aí. Quero aproveitar aqui a oportunidade, né, desse VN News para convidar vocês a participarem de amanhã da nossa Terça Vascaína. Terça Vascaína que vai contar com o nosso Juninho, do canal Machão da Gama, e o nosso querido Alex Calheiros, que vai que é o narrador da Vasco TV, que vai também estar nos presenteando com a sua presença aqui no nosso canal, e além do nosso parceiro, amigo querido, o Gustavo Mineiro, né, bastante conhecido também, que sempre faz nossa parceria com a gente. Então amanhã vai ser uma mesa redonda gostosa, vamos falar muito sobre esses assuntos que eu dei uma palhinha aqui, e vamos dissecar mais esses assuntos, de repente aparecem outras novidades. Eu sei que vocês não podem perder essa mesa redonda da Terça Vascaína, amanhã às 21 horas aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.